Bom dia, nós somos o Grupo 1 e nós vamos apresentar nosso seminário acerca dos sucos. Em introdução ao nosso tema, nós podemos definir os sucos como bebidas extraídas a partir de frutas ou até mesmo vegetais, talos, raízes e folhas. Atualmente, nós sabemos que existem diversos tipos de sucos, ainda mais no âmbito industrial. Porém, cada um deles possui pequenas diferenças que os caracterizam em diferentes grupos. E essas diferenças se baseiam principalmente na concentração, quantidade de açúcar e na artificialidade dos mesmos. Dando um exemplo em questão da concentração, nós podemos definir da seguinte forma. Um suco integral, por exemplo, deve possuir 100% de concentração de fruta, enquanto um açúcar de néctar tem que apresentar de 20% a 30% e um refresco apresenta de 2% a 10% de concentração de fruta. Em questão da quantidade de açúcar, baseando-se nos mesmos exemplos, um suco integral ele deve apresentar no máximo 10% de açúcar em sua composição, ou até mesmo menos, ou, de fato, nula quantidade de açúcar. Enquanto um açúcar de néctar pode apresentar o dobro dessa quantidade e um refresco até mesmo o triplo. Em questão da artificialidade, nós podemos nos basear muito nos sucos naturais que são extraídos diretamente da fruta, já que esses não possuem adesão química, enquanto sucos de caixinha e pó, por exemplo, que são processados industrialmente, apresentam adesão química para a questão de durabilidade e melhor fácil produção. Portanto, não são considerados naturais e são artificiais. Os sucos, eles apresentam uma grande importância na nossa dieta, porque eles apresentam muitas vitaminas, especialmente a vitamina C, que são presentes nas frutas cítricas. Além de que, sucos produzidos a partir de hortaliças, por exemplo, ajudam o nosso organismo na absorção mais rápida e eficiente de nutrientes, enquanto que se você ingerisse apenas as hortaliças, não em forma de suco, isso não seria possível da mesma forma. Porém, um dado que é muito importante ressaltar é que ainda que o ingerimento de suco seja algo importante para a nossa saúde, também deve ser feito com moderação, porque os sucos apresentam uma grande quantidade de fruta, como por exemplo o suco de laranja, ele apresenta de 2 a 4 laranjas espremidas, enquanto que se você fosse comer de fato as laranjas, você não comeria de 2 a 4 de uma vez só. E as frutas apresentam em sua composição a frutose, que é o açúcar das frutas, que assim como qualquer outro açúcar faz mal para o nosso organismo. Então nós devemos tomar com moderação o suco para não gerar problemas em vez de gerar benefícios. A origem dos sucos é algo muito difundido e é algo muito desconhecido também, porque não se sabe de fato desde quando a humanidade passou a espremer frutos a fim de produzir esses líquidos. Porém, no quesito industrial, nós podemos dizer que a produção de sucos prontos aqui no Brasil começou a ser difundida principalmente na década de 50. Nesse meio, o Brasil possuía colheitas muito ricas de laranja, e a laranja sempre foi uma fruta e um tipo de suco muito difundido e adorado pelo mundo inteiro. Por isso, o Brasil se tornou rapidamente o líder de produção de sucos, principalmente de suco de laranja, ainda mais em produção com os Estados Unidos, que não possui esse tipo de colheita e sempre aproveitou muito do suco de laranja do Brasil. Então, o Brasil tornou-se rapidamente o líder mundial da produção dos sucos, e os sucos prontos começaram a ser difundidos como uma forma mais prática e rápida de tomar os sucos no dia a dia do cotidiano. O primeiro suco que nós vamos falar é o Del Valle Nectar sabor uva, e iniciando pela sua composição, ele é feito de água, suco concentrado de uva, açúcar, ácido cítrico, que serve como acidulante, ácido ascórbico, que serve como antioxidante, e aroma natural de uva. Bom, neste slide nós trouxemos uma comparação com o rótulo do suco de uva e o rótulo de um refrigerante, com a mesma quantidade. Assim, a gente pode observar que o refrigerante tem uma quantidade consideravelmente maior de açúcar, sódio e carboidrato, maior do que o esperado, sendo não tão saudável para o nosso consumo. Já o suco possui uma quantidade dentro do esperado, dentro dos padrões, o que o torna mais saudável. O processo de fabricação do suco de caixinha se inicia pelo recebimento da fruta na agroindústria, onde será feita a seleção, a lavagem e a determinação do teor de açúcar. Em seguida, essa fruta ela será encaminhada para uma esmagadora, como vocês podem ver na imagem, onde será feita toda a extração da cor e a sua parcela aquosa. Vale ressaltar que essa etapa é de grande importância, pois influencia diretamente na qualidade do suco. Em seguida, esse líquido ele vai sofrer uma evaporação da água pela elevação da temperatura e pressão. Essa etapa é necessária para extrair algumas substâncias, que são os compostos fenólicos responsáveis pela cor.
Em seguida, depois que o suco ele adquirir uma intensidade de cor, é necessário separá-lo da parte sólida, ou seja, é necessário fazer uma extração, através de um esgotador dinâmico, como vocês podem ver na imagem. Esse equipamento ele é constituído por um caracol inclinado, que separa o suco de uva na parte inferior e conduz a parte sólida à parte mais elevada, enviando diretamente para uma prensa. Depois disso, por conta do suco apresentar uma turbidez, que é por causa das pectinas e alguns sólidos suspensos no líquido, será necessário fazer uma clarificação. Essa clarificação ela é dividida em duas etapas. A clarificação enzimática, que é utilizada uma enzima, a pectinase, para hidrolisar toda a pectina do suco. Em seguida, será feita uma ultrafiltração para retirar toda a partícula restante do suco. Em seguida, por conta do suco apresentar um teor elevado de açúcar, ele oferece condições especiais para o desenvolvimento de micro-organismos que são causadores de transformações, como a oxidação. E entre os meios para conservar esse suco, destaca-se a utilização do calor, que é por meio de uma pasteurização, uma técnica para prolongar a conservação dos alimentos por tratamento térmico. Essa pasteurização vai destruir todos os micro-organismos e vai inativar as enzimas necessárias à sua sobrevivência, como vocês podem ver na imagem, o equipamento. Antes do engarrafamento, é necessário efetuar uma análise físico-química da bebida. Depois disso, essas garrafas elas serão encaminhadas para uma embalagem cartonada, como vocês podem ver na imagem, onde ela é constituída de papel, alumínio e plástico polietileno. Essas embalagens elas são pré-estabelecidas pela Tetra Pak. Depois disso, será necessário fazer um armazenamento para efetuar algumas análises físico-químicas. Depois disso, ela será encaminhada para um envase, como vocês podem ver, a máquina de envase, feita pela Tetra Pak. E depois disso, será encaminhada para o consumidor. Bom, agora nós vamos apresentar sobre o Tang sabor limão. Na composição do Tang limão, nós encontramos açúcar, maltodextrina, suco de limão desidratado, vitamina C, sulfato de zinco, vitamina D, acidulante, que é o ácido cítrico, antiumectante, que é o fosfato tricálcico. Como espumante possui extrato de quilaia, como edulcorantes possui o aspartame, o ciclamalto de sódio, o acesulfame de potássio e sacarina sódica. Como regulador de acidez, ele possui o citrato de sódio, possui aromatizante, possui como espessantes a goma guar e a goma xantana, e como corantes possui o dióxido de titânio e a tartrazina. Nesse slide, vemos dois rótulos. O primeiro é o suco em pó Tang e o segundo é o suco em pó Light. No primeiro, destaca-se pela grande quantidade de açúcares, carboidratos e maltodextrina. No segundo, vemos que não há açúcares, de acordo com a empresa, mas vale se destacar que a maltodextrina ela é um tipo de açúcar com altíssimo índice glicêmico que pode causar picos de insulina no organismo e então problemas como ganho de pesos e diabetes. Ou seja, nenhum dos dois eles são saudáveis. O processo de fabricação do suco em pó é, no geral, bem semelhante aos demais processamentos de sucos industriais, iniciando pela colheita, seleção e lavagem das frutas. Depois as mesmas são encaminhadas para uma máquina chamada despolpadeira, onde vai ter a separação do suco e das cascas com as sementes. Depois, a polpa vai passar por um processo de clarificação, que, como já foi dito anteriormente, serve para retirar os sólidos suspensos. E então vai ser feita a mistura da água, conservantes, açúcares e aditivos, e também vai ser feita a correção do pH. Posteriormente vai ser realizada a desaeração, que serve para tirar o oxigênio, para evitar a oxidação, e então ocorre um processo de conservação, que é a pasteurização, que é uma máquina
com um processamento em cerca de 90 graus, que serve para inibir o crescimento microbiano e inativar as enzimas presentes na mistura líquida. Depois, essa mistura vai passar por um processo de desidratação que é feito em uma máquina chamada spray dryer, que realiza a secagem dessa mistura a partir da passagem de um gás quente. Então, assim, vai ser produzido o pó que vai estar pronto para o envasamento. Bom, agora eu vou fazer a apresentação sobre a análise de qualidade do suco. Bom, no Brasil nós temos o Juice Quality Center. Esse laboratório ele se localiza no Rio de Janeiro e ele é responsável por promover a análise de qualidade de todos os produtos da Coca-Cola que são comercializados no Brasil, incluindo o suco da Del Valle. Ele é um dos 4 espalhados pelo mundo, os outros 6 eles se encontram na China, nos Estados Unidos e na França. Por ele ser o único laboratório presente em um país tropical, ele é um dos mais importantes dessa companhia em análise dos produtos que são comercializados. Nele são feitas análises de mais de 30 fornecedores das matérias-primas, tanto provenientes do Brasil quanto também do exterior. Lá são feitos cerca de 200 testes em cada uma das amostras. Os testes vão desde o gosto e da aparência, análise do gosto e da aparência, até mesmo testes analíticos que serão descritos a seguir. Bom, o controle desses testes, esses testes eles possuem validação no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o INMET. Bom, agora eu vou falar da peregrinação dessas amostras por esse laboratório. Primeiramente, quando as amostras chegam, elas são catalogadas em um sistema computadorizado. Ela chega em frascos plásticos e esse sistema ele acompanha essas amostras durante todo esse processo de análise de qualidade. Logo após então essas amostras elas são etiquetadas. Nessa etiqueta ela possui desde a identificação do conteúdo desse frasco até a data de chegada dele e a data que vai ser o término dos testes que vão ser promovidos nele. E por fim, após a realização dos testes, os frascos eles são armazenados em uma câmara fria, onde ficam por cerca de 2 anos até que eles possam ser descartados. Essa câmara possui a temperatura entre 3,7 graus Celsius até menos 17 graus Celsius. Bom, agora eu vou falar dos testes físico-químicos que são feitos em cada uma dessas amostras, começando pelo pH. Primeiro se promove a calibração do pH-metro que vai ser utilizado. Logo após então, se separa uma fração desse suco em um becker, mergulha-se então um eletrodo dentro desse becker e então faz a aferição do valor do pH. Aqui nós temos o exemplo de um pH-metro que é utilizado nesse teste. Bom, para a realização do teste de sólidos solúveis, primeiro com uso de conta-gotas você adiciona parte da amostra ao prisma, logo após então você promove a calibração do refratômetro e adiciona esse prisma ao refratômetro. Logo após então a realização das leituras dos valores de sólidos solúveis nessa amostra, se corrige então os valores para a temperatura de 20 graus Celsius. Aqui nós temos o exemplo de um equipamento usado na refratometria. Bom, para a realização do teste de acidez titulável, primeiro se separa parte da amostra em um becker, logo após então se promove a calibração do condutivímetro. Com auxílio de uma pipeta então você faz a titulação com uma solução básica de hidróxido de sódio até que o pH chegue à sua neutralidade. Durante essa titulação se faz uso de um ajudador magnético para manter a solubilidade dessa solução. Observa-se então os valores que vão ser obtidos e promove-se então a realização dos cálculos. Aqui nós temos um exemplo de um condutivímetro. O cálculo da acidez titulável é bem simples. Primeiramente você multiplica o volume de hidróxido de sódio utilizado pela sua molaridade pelo valor de 100 e divide-se então pelo volume do suco que foi utilizado nesse teste. Bom, para a realização do teste de açúcares redutores, primeiro se adiciona uma fração da amostra dentro de um balão de fundo chato de 500 ml. A esse balão então se adiciona 10 ml de sulfato de cobre pentraidratado, mais 10 ml de tartarato de sódio potássio tetraidratado. Logo após então se adiciona 2 gotas de azul de metileno e se promove então um aquecimento dessa solução até a sua ebulição. Logo após esse aquecimento então se promove uma titulação com uma solução de glicose a 5%. Para a realização dos cálculos desse teste, promove-se então a realização de uma prova em branco
seguindo esse mesmo procedimento, só que sem adicionar a amostra. Bom, aqui nós temos o exemplo do cálculo que vai ser realizado. Nós temos o volume da solução de glicose gasto na titulação do branco menos o volume da solução de glicose gasto na titulação da amostra. O resultado dessa subtração se multiplica por 5 e divide pelo volume do suco que foi utilizado para a realização da titulação da amostra. Dada a apresentação dos testes, apresenta-se aqui a tabela com os valores respectivos de cada um deles para o suco del Valle e uva. Por exemplo, o pH endógeno, que apresenta o valor de 3,79, do teste de acidez total titulável, que apresenta 0,32%, dos sólidos solúveis totais, que apresentam 12,25%, e dos açúcares em grama, numa porção de 200 ml, que apresenta 21 gramas. De acordo com essa tabela, nós podemos tirar algumas coisas, como, por exemplo, o pH, que apresenta-se muito ácido e que pode levar à corrosão do esmalte dentário, assim como a acidez total titulável, que também pode levar a uma certa corrosão, e também nos açúcares, que apresentam 1 grama a mais do que é estipulado para os valores de sucos. E diante dessa tabela, nós podemos ver que um consumo excessivo desse suco pode levar a diversos problemas no nosso organismo e na nossa saúde, que às vezes nós não reconhecemos por ser algo muito automático e do cotidiano da nossa vida. Dada agora a observação da tabela de análise de qualidade do suco Tang e limão, que foram realizados os mesmos testes do suco del Valle, portanto já apresentados, nós podemos também ver os testes e seus respectivos resultados. O pH endógeno, que apresenta 2,64, a acidez total titulável 0,06%, os sólidos solúveis totais 1,70 e os açúcares em gramas de 3,4, conciliando num saquinho de suco em pó de 25 gramas. Nesse quesito, nós podemos tirar algumas coisas também desse gráfico, como, por exemplo, o pH, que é ainda mais ácido que o do suco del Valle, que pode provocar uma maior corrosão. A acidez total titulável, que é um pouco menor, mas ainda assim possui o risco da corrosão por conta dos ácidos incluídos dentro da composição química. E os açúcares, que apresentam uma taxa muito maior da que deveria, já que a composição do açúcar deve ser baseada conforme a sua grama. E por possuir 2,25 gramas no pacotinho, deveria se possuir no máximo 2,5 gramas de açúcar e, no entanto, possui 3,4, o que apresenta um grande valor de açúcar a mais do estipulado, podendo levar também, novamente, a diversos problemas na nossa saúde e no nosso organismo. Bom, agora eu vou falar algumas curiosidades sobre sucos, e a primeira curiosidade é sobre o suco de pacotinho. Esse tipo de bebida possui apenas 1% da polpa da fruta, o que é muito pouco, e 70% é puro açúcar, sem contar nos conservantes que fazem super mal para a nossa saúde. A segunda curiosidade é sobre o suco de maracujá, que ele não causa sono. As folhas do maracujá que têm efeito calmante, mas a fruta em si ela não possui essa substância em quantidade suficiente para causar esse efeito no nosso corpo. Segundo o professor Silvio Paniza, farmacêutico e bioquímico, as propriedades calmantes elas estão no resto da planta. Ela contém alcaloides e flavonoides, que são substâncias depressoras do sistema nervoso central, que é responsável pela sensibilidade e pela consciência. Por isso, elas atuam como analgésicos e relaxantes musculares. Esse professor ainda diz que o chá da folha de maracujá ajuda muito a controlar a ansiedade, por isso é indicado para pessoas em tratamento de dependências químicas. E além disso, diminui o estresse, a fadiga e a insônia. A terceira curiosidade é sobre o suco de tomate, que é muito rico em potássio, o que ajuda no bom funcionamento do coração. Também é muito rico em licopeno, que é uma substância natural que diminui o colesterol ruim, reduzindo o risco de problemas cardíacos, assim como o câncer de próstata. Outra curiosidade é sobre o suco de maçã, que é rico em vitaminas do complexo B, além da vitamina C e E e antioxidantes. Lembrando que o seu suco deve ser sempre preparado com a casca, que é onde se encontra o maior número dos seus nutrientes. Bom, o suco de kiwi é um excelente desintoxicante, pois o kiwi é uma fruta cítrica rica em águas e fibras que eliminar o excesso do líquido e de toxinas do organismo. Não só contribuindo para o emagrecimento, mas melhorando também o funcionamento do intestino e ajudando a controlar, por exemplo, a hipertensão. Bom, o suco de goiaba. O suco de goiaba ele diminui a inflamação causada pelas acnes no rosto. Isso porque o suco de goiaba possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias que ajudam a curar casos graves de acne. Mas para isso, ele precisa ser passado diretamente no rosto. O suco de abacaxi com cenoura, ele tem uma quantidade elevada de bromelaína, que é uma enzima conhecida por aliviar dores musculares, o que pode ajudar e muito a combater cãibra e cólica. E por fim, o suco de abacaxi com agrião, que é um excelente remédio natural para quem sofre de rinite,
pois o agrião e abacaxi possuem propriedades mucolíticas que auxiliam nessa eliminação de secreções que se formam durante a crise de rinite. Bom, agora é a parte da conclusão. Bom, através desse trabalho nós podemos ter acesso a diversos novos conhecimentos, como por exemplo a composição de um suco, a especificação da rotulagem desse suco, o método de fabricação desse suco e também quais são os testes de qualidades que uma empresa faz até a venda desse suco. Bom, afinal, os sucos artificiais eles fazem mal? Bom, a resposta é sim. Os sucos industrializados eles possuem uma grande quantidade de açúcar que por si só já fazem um mal considerável ao nosso organismo. Além disso, também os sucos em pó eles apresentam uma grande quantidade de corantes artificiais e esses corantes eles podem provocar reações alérgicas, especificamente em crianças, podendo ocasionar também alguns problemas respiratórios no futuro dessas crianças. Além dos sucos em pó também aumentarem a probabilidade do desenvolvimento de pedras nos rins, segundo a nutróloga Melina Castro. Bom, então qual seria a melhor opção? A melhor opção é a injeção da própria fruta no lugar até mesmo da injeção de um suco natural, tendo em vista que o mesmo tem um maior índice de açúcares do que a fruta in natura. E também apresenta menos fibras e menos nutrientes por conta do processo de obtenção desse suco natural. Bom, nesse slide nós temos as referências que nós utilizamos para a confecção desse trabalho. Bom, e nós agradecemos muito pela sua atenção.